Olá, muito boa noite, queridos internautas. Estamos no ar para mais uma das nossas lives. Hoje é dia 25 de outubro de 2021. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, o professor Egnaldo Hélio, né? Ele vai trazer um assunto bastante interessante para nós nessa live. No dia 30, nós temos os cristãos protestantes, tem a comemoração da reforma protestante. Ele pode até depois citar alguma coisa. Mas o professor Egnaldo, como professor de história da igreja, ele tem algumas coisas muito interessantes para colocar no sentido de o que é feito com o ensino no Brasil, né? Então, o que as escolas, qual é o olhar que as escolas têm, né, no Brasil com relação à religião? Vamos ver, o professor ele mesmo vai fazer as colocações e, na medida do possível, a gente vai interagindo, vai fazendo perguntas, né? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente das outras lives, né? E eu quero apresentar a nossa bancada. Nós temos o Guilherme Fagundes, né? A Daniele Carvalho também conosco. Eu já quero agradecer aqui a presença deles, né? E, professor Egnaldo, é um grande prazer realmente ter o senhor aqui conosco. Nossa, o senhor está nos ajudando bastante. Sempre é muito bom ter o senhor aqui conosco. Suas lives são assim, muito esclarecedoras, né? Então, eu gostaria do Guilherme e da Dani darem o seu boa noite e depois a gente passar a palavra ao professor. Guilherme. Muito obrigado. Boa noite, Dani, Claire, professor mais uma vez. Acho que é a quinta vez como professor. Nós somos bastante sortudos, né, Claire? E obrigado pela disponibilidade sempre e acessibilidade. Muito obrigado, professor. Dani? Boa noite a todos também. É um prazer, né, estar aqui nessa live. Eu falo já que eu sou apaixonada por história, então, professor Egnaldo, o senhor vai ter trabalho hoje. Eu sou apaixonada por história. Acho que a história, juntamente com as questões da Bíblia, questões do cotidiano que a gente está vivendo, do contemporâneo, são incríveis. E tolos são os que não aproveitam. Então, aproveitem essa live, vai ficar muito boa mesmo. Eu já estou aproveitando. Muito obrigada, Dani. Professor, não queremos mais perder tempo, queremos ouvi-lo. A palavra é sua. Boa noite aí a todos, boa noite, Dani, Guilherme, Claire, boa noite os internautas também. E eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos falar um pouquinho é sobre o que foi nessa chamada reforma protestante. Então, só para entender, a data que foi estabelecida é o dia 31 de outubro de 1517, quando um monge agostiniano, que era o Martinho Lutero, ele coloca algumas teses ali no castelo de Wittenberg para debater. Mas veja bem, quando a gente fala em história, embora esse ponto seja o ponto escolhido, o momento escolhido para a reforma protestante, na verdade é um movimento muito maior do que isso, né? Um movimento que envolvia questões econômicas, políticas, culturais, religiosas também, e que já vinham se arrastando há alguns anos, mas que tem ali talvez seu catalisador no ato de Lutero e na vida de Lutero, mas não é exclusivamente sobre ele. Mas então, a partir de uma série de conceitos, de pensamentos, vai haver uma ruptura de uma parte da Igreja Católica, principalmente o norte da Europa, e então você vai ter ali um movimento, um outro ramo do cristianismo que surge. Você já tinha o catolicismo romano, você já tinha a ortodoxia grega, e agora você tem o protestantismo, tá? Então, você tem essas três grandes linhas do cristianismo. A ortodoxia grega, que poucos conhecem, mas que abrange boa parte da Rússia, uma boa parte do leste europeu ali, né? Você tem o catolicismo romano, que nós conhecemos bem, nós temos o
o protestantismo. Então, o protestantismo vai se desenvolver no norte da Europa e, principalmente, com a formação dos Estados Unidos, que foi formado por grupos protestantes, geralmente chamados de puritanos, né? Então, um país formado dentro dessa perspectiva vai se tornar um país expressivo, né, na história. E aí você tem, então, um espalhamento do protestantismo, da visão protestante no mundo. Então, você, junto com aquela visão católica, junto com a visão ortodoxa, que ficou restrita mais a uma parte do globo, né? Você vai ter o protestantismo também entrando em várias terras. E aí, qual meu chamado aqui, né? Meu chamado é nós pensarmos em um movimento expressivo, que é o movimento protestante, muitas vezes sendo ignorado, muitas vezes sendo até mesmo excluído dentro do contexto educacional e cultural, e outras coisas sendo ali alimentadas. Eu inclusive, aqui um livro que eu li recentemente, acho que esse livro se tornou assim, um fenômeno, que é o Povo de Deus. Quem são os evangélicos e por que eles importam? Tá? É muito interessante a história desse livro, porque ele foi escrito por um sociólogo que não tinha pretensão de estudar sobre os evangélicos. Ele tinha a pretensão de estudar outras questões sociais, ele vai viver numa comunidade. Só que nessa comunidade, pelo fato dele fazer muita pergunta, ninguém vê ele trabalhando, ninguém sabe o que ele é, a pessoa começa a desconfiar, o pessoal, inclusive, né, do tráfico, começa a desconfiar que ele é Polícia Federal. E aí ele, então, para ele poder, digamos, sobreviver ali, ele se aproxima dos evangélicos. E eu fiquei, assim, muito encantado com a forma como ele coloca, e, assim, até, digamos assim, que aquilo que eu vou falar tem muito a ver com o que ele expõe. Então, o que ele expõe? Eu vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui só uma das afirmações. Um dos títulos que ele dá, um dos textos do livro, ele fala de o elefante na sala. Então, o que ele quer dizer com isso? O elefante na sala. Se tem um elefante na sala, todo mundo finge que não tem elefante nenhum, né? Então, ele fala assim, você tem um número, vamos pensar, um número tão expressivos de evangélicos nesse país, mas você não tem nenhum foco real, né? Dentro da questão educacional, dentro da questão cultural, você tem, na verdade, outros, digamos assim, outras iniciativas que nós vamos ver aqui. Mas ele fala assim, eu só vou ler alguns trechos que eu acho interessante. O cristianismo evangélico está deixando de ser apenas uma categoria religiosa. Ele se tornou um meio de constituir uma nova classe média brasileira, no sentido sociológico do termo, que resulta de investimentos na educação e não apenas em termos de aumento de renda. Por esse motivo, 2020 será a década dos evangélicos e quem não entender o cristianismo evangélico não terá condições de pensar o Brasil atual. Então, você vê assim, principalmente esse ponto aqui. Se você não entender os evangélicos, não vai ter chance de pensar o Brasil atual. Ele, assim, vou falar assim do livro, ele não é, pelo visto, ele não é um evangélico, a abordagem dele é muito imparcial, parece ser muito parcial, ele faz as críticas devidas, acho que ele faz as críticas devidas, faz as colocações devidas, mas a crítica que ele faz é justamente o que eu faço aqui. Por que esse assunto não está na sala de aula? Porque algo que está na sociedade, no nosso meio, é completamente ignorado. Então, vamos pensar aqui. Pensa aqui vocês comigo. Pensem vocês aqui comigo. Nós, como conservadores. Nós estamos em um país cristão. Nós temos aí, sei lá, 80% da população cristã. Aí você tem, essa semana aqui, uma iniciativa para uma coisa completamente alheia a nós, completamente inócua, ou vamos até falar nociva mesmo, que é o incentivo do Halloween, né? É o incentivo do Halloween. Então, exatamente. Nada a ver com a nossa cultura. Gente, o que isso está fazendo lá? Assim, tem que pensar, não tem coisa errada aí? Não tem coisa errada? Como é que eu me concentro em uma cultura, uma expressão cultural que não tem nada a ver conosco? Que não tem nada a ver com... reclamaram tanto de colonização, aí aceitam uma colonização, essa colonização cultural desse jeito? Então, não tem mínimo cabimento.
E aí você tem um evento, que é a Reforma Protestante, que, queira ou não queira, tem um impacto na história do Brasil. Aqui ele está dizendo, se você não entender os evangelhos, você não vai entender o Brasil. Mas eu queria pegar outra coisa que eu achei interessante, que ele fala assim, ó, o dado negligenciado por muitos jornalistas, formadores de opinião e intelectuais é que o crescimento do cristianismo evangélico tem menos a ver com pastores oportunistas e carismáticos e mais com a influência das igrejas para melhorar as condições da vida dos mais pobres. Tornar-se evangélico, portanto, não é só uma aposta no sobrenatural, mas uma escolha feita a partir da observação da experiência das pessoas que moram no seu entorno, nas periferias e nas favelas, que foi a experiência dele. Ou seja, qual o impacto que houve no cristianismo evangélico na população de uma maneira geral. E é isso que ele vai trabalhar aqui, e é isso que ele vem em loco, porque passa a ser o estudo dele, ele começa a observar o impacto que isso tem na vida das pessoas. Ele vai citar nominalmente, não sei se eu vou achar aqui, vamos ver se eu vou achar. Ah, tá, esse aqui é o texto, só os trechos que eu achei assim interessante. Mas olha o que ele fala aqui. Essa diversidade também pode ser observada em termos globais. Até hoje, nos livros de história, a reforma é tratada como um movimento associado principalmente à Europa e algumas colônias europeias, em especial os Estados Unidos. Mas esse fenômeno religioso se expandiu com rapidez desde o século XX pela Ásia, Oceania, África e América Latina. O que leva especialistas a concluir que hoje o protestantismo deixou de ser um fenômeno ocidental. Aliás, alguns estudiosos argumentam sobre a internacionalização do cristianismo, que ele foi incorporado em grande parte do mundo não ocidental como uma religião nativa, a nossa religião, da mesma forma como o cristianismo se tornou nativo na Europa, tendo vindo do Oriente Médio. Então, aqui, só para entender uma coisa, primeiro que o cristianismo ele tem uma origem do Oriente Médio, ele não é ocidental. Mas ele se torna ocidental quando ele vai lá e permeia toda a Europa. E depois ele vai, então, para os Estados Unidos e torna ali ocidental. Hoje, né? Mas aí, ó, vou apresentar outro livro para vocês aqui. Um livro já tem um pouquinho mais de tempo, que é A Próxima Cristandade. O que esse livro fala? Ele fala justamente isso, que o cristianismo nunca foi uma crença ocidental, mas que ele foi para o Ocidente, realmente conquistou o Ocidente, e não vou nem dizer que desde o século XX, mas desde o século XIX, ele foi para o hemisfério sul, ele se espalhou por América do Sul, ele se espalhou por África, ele se espalhou por Ásia, e hoje ele está em boa parte do mundo. E qual a grande crítica, assim, que o Juliano Spir vai fazer? Ele, inclusive, cita uma reportagem da Globo falando sobre o protestantismo como se fosse uma coisa que aconteceu há 500 anos atrás, lá na Europa, lá na Alemanha, e que não tem nada a ver conosco hoje, sendo que todos esses evangélicos eles vão se declarar herdeiros daquele movimento que é da Reforma Protestante. Então, não sei se eu estou falando demais ou vocês já querem me Não, está ótimo. Coisa, mas eu queria, assim, apresentar esse primeiro ponto. Então, nós estamos falando algo que está presente no dia a dia. E as críticas não cessam aqui, tá? Tem muita coisa interessante, muito ponto interessante que ele apresenta, até mostrando assim, que só quando acontece alguma coisa inusitada que vai se falar de uma maneira clara. Bom, então vamos agora... Então, isso é o que eu queria estabelecer. Agora... professor, eu queria só que o senhor nos desse o nome do autor desse livro, o nome completo dele. Tá, é Juliano, eu não sei se fala Speyer ou Spear, mas se escreve Speer. Opa, você fala Speer, que seria mais ou menos S-P-Y-E-R. E o livro é O Povo de Deus, né? Editora Geração. Editora Geração. Ok. Tá. Então, acho que, assim, é um livro que vale a pena ser lido. É óbvio que eu vou ter muitas críticas, vou ter, né, uma série de pontos para apresentar, mas ele vai entrar em coisas que são muito importantes. Aí vamos entrar em outro lado, né? Vamos entrar num outro lado, que é uma questão que a gente precisa enxergar a realidade.
hoje você tem dentro do sistema educacional quase uma, digamos assim, uma avalanche de imposição de outra religião, né? Que são os cultos afros. Eu vou falar assim duas experiências, tá? Então, é obrigatório falar da cultura afro. O grande problema, e quem já lidou com o assunto, é que você vai perceber que não é a cultura afro que está sendo colocada, e sim, declaradamente, a religião afro. Vou falar por experiência minha, tendo aula de história. A aula de história que foi me dada era uma aula não explicando. Eu gostaria muito, gente, de ter aprendido os grupos que vieram da África, onde eles foram distribuídos, qual era a cultura deles, o pensamento deles, onde veio a herança cultural, nas palavras, nos costumes, nos hábitos. Eu gostaria de ter aprendido isso. Eu daria uma nota positiva, mas não foi isso que eu aprendi. Lá foi me dito o que cada entidade, né, o que cada, como é que chama, orixá gostava, as cores que ele gostava, a comida que ele gostava, onde você colocava essas comidas, foi o que foi me apresentado naquela aula. Então, você percebe o quê? Que, na verdade, você tem um disparate. Você tem fomentação de Halloween, você tem fomentação de cultos afros, e você, ao mesmo tempo, você tem uma completa ignorância da realidade cristã, geral, no nosso país, e evangélica em particular. Você tem isso ignorando como se não significasse nada. É o elefante na sala. Mas eu vou falar um outro ponto que, para mim, assim, foi muito importante, e como eu vou palestrando, conversando, e a gente vai tendo os retornos. Recentemente, em amizade com um rapaz que está fazendo geografia numa faculdade federal lá do Rio de Janeiro, ele está falando que lá existe na faculdade dele uma espécie de diretório focado na cultura afro. E o que ele fala é o seguinte, ele diz que não é cultura afro, que eles realmente recebem até entidades lá, eles recebem entidades no espaço que eles têm lá, assim, fazem oferendas e tudo. Aí você não pode tocar naquilo, você não pode criticar, porque aquilo está protegido por um manto. Não, isso é cultura. Outra coisa que ele falou, no Halloween, ele falou assim, olha, ele falou assim, eu contei pelo menos 30 pessoas vestidas de Satanás, né? E aí eu queria, assim, então você começa a perceber que o meio educacional, seja ele universitário ou não, ele perdeu aquela função instrutiva, né? Ele, na verdade, ele começar a adquirir uma finalidade de alteração cultural, alteração das mentalidades. Só que essa alteração das mentalidades, ela é bem seletiva. Ela vai, esse aqui pode, esse aqui não pode. Então, assim... exatamente. Porque, inclusive, eu falei para ele assim, aí eu citei para ele, por que você não faz algo semelhante relacionado com o cristianismo? Ele falou, porque eu não posso, não deixo. Eu falei, eu já tentei, inclusive, tentei através de professores lá, ele até tentou, mas não conseguiu. E aí eu dei até vou aqui nas dicas aqui, né? Esse aqui, gente, é um livro, O Crescimento do Cristianismo, é um livro escrito por um sociólogo americano chamado Rodney Stark. Mas, olha, o livro, assim, é um livro de sociologia, ponto, né? É um livro de sociologia, que vai falar sobre o crescimento do cristianismo e sua influência no mundo. Então, assim, é uma análise até chata em muitos aspectos, até cansativa em muitos aspectos, porque ele é um sociólogo, ele não é um pregador, não é nada disso. Mas vale a pena, até falei para ele, então, monte um curso focado nisso aqui. Um sociólogo reconsidera a história, né? É o subtítulo aqui do livro. Só para você ter ideia, e esse livro aqui ficou raro, e os livros ficam raros, ficam caros, a gente achou não tem mais edição nova dele, e você acha esse livro aqui usado até por R$250, né? O mais barato que a gente achou foi 125, usado, porque você é novo, você não tem mais. Mas ele é um material assim, muito rico nesse aspecto. Então, é onde, assim, eu acho que aqui esse grupo aqui é o espaço para nós pensarmos essas coisas, para nós analisarmos, e para nós apontarmos essas coisas,
né? Nossa, professor, eu só posso agradecer por tudo que nós já vimos até agora. Fantástico. Né? Então, acho que a gente tem que começar a pensar, e dos meus pensamentos, né? É óbvio, eu não sei como é que funciona dentro do sistema de educação, né? Mas qual o que a gente deve pensar, né? Aqui, quem estiver vendo a live, se você é um professor, e um professor cristão, porque trabalhar isto, né? Trabalhar esses pontos de... vou falar assim uma coisa que eu li de um livro escrito na década de 80. Ele fala assim, se os cristãos não contarem a sua história, os marxistas vão contar do jeito deles. Então, então você vai mostrar só aspectos negativos, só vai mostrar aspectos ruins, e realmente não vai mostrar as coisas boas que ele construiu. Então, assim, a oportunidade era agora para estar enchendo os alunos para pesquisar o que foi reforma protestante, para pesquisar as raízes cristãs do Brasil, para pesquisar todas essas coisas, aproveitar esse momento agora de estar fazendo isso, para que as coisas pudessem, de fato, avançar. Aí, como eu falei assim, eu não sei como funciona o sistema lá dentro, não sei se eu mencionei aqui, mas se eu mencionei, vou mencionar de novo, como é o problema, né? Numa determinada escola, um pastor amigo meu ia colocar o filho nessa escola, escola de ensino médio, né? E eu falei, olha, lá é forte a marxização, né? Forte toda essa ideologiação, muito forte. Mas mesmo assim ele colocou, eu sei que deu poucos meses, o menino já estava ouvindo, já estava com a cabeça meio virada, né? Fui lá, conversei com ele, tudo. Mas aí esse pastor ele foi na escola junto com a mãe para criticar essa ideologia de gênero que está sendo imposta lá, né? E a resposta da diretora foi a seguinte: olha, eu também sou conservador como vocês, a minha visão de família também é conservadora como a de vocês, mas o MEC ele impõe e nós temos que seguir as instruções do MEC. Então, não sei até onde uma proposta de conhecer a reforma protestante poderia ser dada pelos professores, poderia ser inserido por diretores de escola, poderia ser trabalhado de várias formas pedagógicas, isso eu não sei, né? Eu não sei até onde o MEC vai contestar enfim, até impor, ou até outras coisas mais, né? Que ingerência ele tem em tudo isso? A gente não sabe, é bom olhar. Mas se ele tem uma ingerência que me proíbe falar de um fenômeno que faz parte da nossa nação, se ele tem ingerência para impor aqui uma prática cultural como o Halloween, que não tem nada a ver com a nossa cultura, se ele tem ingerência para destacar essa questão dos cultos afros, de um viés religioso, não um viés histórico ou cultural, então a coisa começa a ficar muito, muito complicada, e é onde a gente também tem que começar a falar, tem que começar a expor tudo isso, né? Até acredito, ó, só que assim, as posições de autoridade, de poder, são muito boas, né? Muito boas. Mas se isso não for respaldado na mãe, no pai, na professora do dia a dia, que vai falar, que vai contestar, que vai, às vezes, até mesmo focar de uma outra maneira as coisas, ou seja, quem vai reagir é o povo cristão. Então, é meio estranho, gente, é meio estranho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um livro interessante que se chama A Religião Mais Negra do Brasil, né? A Religião Mais Negra do Brasil. Esse é o livro. Hoje eu tenho outra visão. Aí o que ele fala? O subtítulo. Por que mais de 8 milhões de negros são pentecostais? Então ele vai mostrar o quê? Estamos falando de educação, né? Então pensa assim, uma quantidade muito grande desses estão lá no movimento pentecostal. Não vai falar deles? Vai querer falar de cultura afro, fala, não tem problema. Mas então você percebe que a coisa começa a ir para um outro lado. Então você tem vários deles que estão lá, que aderiram ao movimento pentecostal. Opa, não é cultura afro? Eu vou falar que tinha um pastor amigo meu,
que ele tinha uma briga todo ano, porque ele era bem envolvido com política, e quando tinha a celebração lá da consciência negra, ele queria ir lá falar com um pastor, e não deixava ele falar com um pastor. Não podia. Às vezes assim, não, nós vamos dar 10 minutos. Ele ficava meia hora lá. Então, assim, você não começa a ter uma coragem. Uma luta mesmo, né? Não é consciência negra, não sou negro. Então, é consciência negra dentro de certos aspectos, dentro de outros não é. Então, a coisa começa assim. Então, a gente precisa falar, expor, refletir sobre essas condições aí. Acho que eu já falei muito. Diga, Dani. Não. A Dani quer falar uma... Só pegando esse gancho que o professor Ignaldo falou sobre a questão dos negros, eu acho um absurdo a questão de cotas para negros. Por quê? Agora, né, virou praxe dos concursos públicos, além da cota de PCD, cota para pardos e negros. Mas, pasmem, você é avaliado por uma banca de pessoas, das quais a maioria não é negra, e você tem que ter um fenotipo, ou seja, só a cor da sua pele não basta. Você tem que ter um modelo de nariz, um modelo de cabelo, um modelo de olho. Quer dizer, se eu gosto de arrumar meu cabelo, sei lá, fazer uma progressiva, colocar um aplique, ou fazer outra coisa, ou se eu conseguir fazer uma cirurgia plástica, né? Quer dizer que eu não vou poder participar, porque só a minha cor não basta. Eu tenho que ter o conjunto inteiro. Vocês entendem que isso é uma forma de preconceito também? Não que é um tipo de racismo. É um tipo de racismo. Eu sou a favor disso. Eu sou contra cotas. Eu acho que a gente deve ter meritocracia. Aí a gente sempre entra naquela polêmica. Mas porque as escolas públicas, ok, escolas públicas são defasadas mesmo. Mas por que a gente não luta para mudar isso, então? Para melhorar a escola pública. Você entendeu? Eu sou a favor que o mesmo ensino que tenha no liceu, que tenha nesses colégios maravilhosos de Campinas, que são pagos e muito bem pagos, também seja dado na periferia, naquela escolinha na beira do córrego, naquela escolinha nas comunidades. Eu sou super a favor. Assim a gente tem a meritocracia. Agora, viver desse tipo de coisa, de bolsa, de cota, de assistencialismo, não é legal. Tem que ter, mas na medida certa. Agora, eu já deixo claro, eu nunca vou concorrer num concurso público na cota de pardos e negros. Eu não quero passar vergonha, eu não quero ser humilhada. Eu não sei se eu vou estar no fenotipo, entendeu? Eu não sei se eu vou estar. Só a minha cor de pele não vai bastar. Então, me desculpa, isso aí é só falácia, que é esquerda, que políticos adoram ganhar votos. Eu acho que o povo tem que começar a abrir os olhos, sabe? Começar a ver a verdade, né? Começar a enxergar as coisas como elas realmente são. Exato. Pode continuar, professor. Não, eu assim, ouvindo a Dani, é uma espécie de racismo isso, né? É uma espécie de racismo. E vou falar assim, e qual é o grande problema? O grande problema é que o sistema educacional e cultural, de uma maneira geral, ele acaba fomentando tudo isso, né? Ele acaba fomentando tudo isso. Você sabe aqui, vou falar aqui, também tenho sobrinhos, né? E já aconteceu de as professores passarem trabalhos para eles que nada mais eram do que levá-los a estudar a religião afro e outras religiões. E dizer o seguinte para eles: não fale para suas mães que nós estamos indicando esse trabalho para vocês. Eles chegavam em casa, a primeira coisa que eles falavam: mãe, olha o que mandaram fazer. E a mãe vai lá na escola e falava: minha filha não vai fazer isso aí, pronto. Vai ficar sem nota. Ele vai ficar sem nota. Assim, cada vez mais a gente vê essa luta do Estado contra o indivíduo, contra os valores dele. E aí o que você tem? Só para a gente entender, assim, gente, é o que alguém já definiu como a ditadura da minoria. Então, quem define agora tudo como tem que ser é a minoria. Eles se impõem sobre a mim. Não, você não vai falar sobre cristianismo, mas nós vamos falar sobre culto afro. Qual a desculpa? Isso aqui o governo é laico. Bom, gente, olha,
a gente fica olhando isso, a gente sabe que isso é engodo, né? Eu também não sei se eu falo muito em vários lugares diferentes, contextos diferentes, mas a briga pela ideologia de gênero, quando houve a votação nas cidades e nos países, nos estados e nas cidades, se ia entrar ou não na educação, e tem um pastor amigo meu lá de Natal, que ele contou que no dia da votação, a votação era a seguinte: a ideologia de gênero vai entrar na educação ou não? Ele disse que no dia eles estavam lá na Câmara, né, na Câmara Municipal, teve que dividir o lado direito para os que eram contra e o esquerdo, o direito para os que eram a favor e o direito para os que eram, o esquerdo para os que eram contra. E aí ele contou que foi lá na frente duas, digamos assim, duas cerimônias de culto afro lá, inclusive colocando oferenda, isso dentro da Câmara. Eles ficaram quietos no canto deles, né? Os que eram cristãos ficaram ali orando, repreendendo aquilo, e os demais foram lá e fizeram, porque teve uma oferenda, teve uma dança, teve uma invocação, saiu esse grupo e entrou outro lá. Do mesmo jeito perderam, do mesmo jeito perderam. Mas, então, o que você percebe? Que toda essa questão de governo laico, esse argumento que se usa, na verdade, é um argumento para calar cristãos e para dar mais poder e liberdade para aqueles que não são cristãos e que querem fomentar qualquer outra coisa e empurrar lá. Então, a gente percebe essa guerra cultural bem grande, e aí é onde tem que aproveitar as oportunidades, gente. Tem que aproveitar as oportunidades e colocar e fazer as pautas. E uma pauta é pauta histórica, é pauta sociológica, é pauta geográfica, é pauta que você quiser, a existência do protestantismo. Aproveitar as ocasiões e fazer isso, né? Professor Aguinaldo e internautas que estão nos ouvindo, o que se percebe é que a maioria cristã, nós somos a maioria mesmo, isso é fato, né? Nós somos a maioria. Só que o que se percebe é que parece que a maioria que é cristã, parece que eles não querem briga, não querem discussão, não querem enfrentamento. Só que se posicionar não é isso, não é uma briga, não é partir para a distância. Se posicionar é você ter a sua opinião formada nos princípios bíblicos e naquilo que você arregimentou de educação até esse presente momento. Eu acho incrível, eu tenho pensado muito nisso, muito mesmo. Por que nós nos deixamos pautar pela minoria? Ah, porque eles gritam, berram, fazem escândalo, deixa eu fazer. A gente tem que observá-los igual a gente tem criança, menos o Guilherme e a Claire, não tiveram filhos, mas eu acho que tem sobrinhos, primos e tal. Vamos observá-los igual a criança birrenta. Já acabou? Já acabou, então, mas ainda continua sendo assim, entendeu? Assim a gente começa a ganhar espaço. O que a gente não pode permitir é que aconteça o que está acontecendo. A ideologia de gênero, ok. Se você quer ser binário, não binário, homossexual, não homossexual, ok, o problema é todo seu. Viva a sua vida na sua casa, do seu jeito. Na sociedade, a gente tem que agir conforme a maioria, entendeu? Ah, mas eu quero fazer aquilo. Ok, faça, mas arque com as consequências. Agora, é inconcebível que você queira que eu aceite. Sabe o que vai acontecer daqui a uns dias? Vão começar a taxar a gente todos de preconceituosos, homofóbicos. Vão entrar na minha casa e vão falar assim, perdoe-me, internautas, mas eu vou tentar moderar as palavras. Vão entrar na minha casa e vão falar assim, olha, se seu marido não tiver relação com outro homem, ele é homofóbico, ele vai ser preso. Se você não tiver também, você vai ser preso. Onde está meu direito de escolha? Não vai ter mais? Ah, mas se você não ensinar isso para o seu filho, você vai ser presa, porque o MEC determina. Mas espera aí, a escola, olha, quando eu estudei na escola, e eu ainda estudo, mas agora é a parte mais acadêmica, me era dito que era para me aprender o alfabeto, aprender caligrafia, a somar números, a ver geografia, a entender a história. Era isso que me ensinava. Eu acredito que deve ser isso ainda que deve ensinar. Questão de sexualidade, ok, quer ensinar? Vamos ensinar na biologia. Olha, homem, mulher, macho, fêmea, sistema reprodutor, sistema urinário, doença sexualmente transmissível, ok, isso pode dentro da biologia.
entendeu? Para instruir as crianças e os jovens, mas não pegar e falar de sexo, de relação, meu Deus do céu, sabe? Eu fico observando, eles querem implementar isso nas crianças de 6 anos. Gente, nós somos uma vergonha, um país como o Brasil, numa, sabe, um continente como esse, que tem brasileiros inteligentes, que nós temos materiais, matérias-primas, as pessoas saem da escola sem saber conjugar verbo, sem saber escrever, sem saber somar. É uma vergonha que ainda queiram colocar esse tipo de ensino. Se a criança não consegue falar a própria língua dela, né? Porque daqui uns dias vai ter que colocar outra coisa lá. Qual a língua que você domina? Vai ter que colocar lá nenhuma, que nem o português está dominando, na verdade. Você coloca lá, eu sei, avançado, mas você manda a pessoa fazer uma redação, falar, você fala, meu senhor, o que acontece? Entendeu? Então, eu acho que a maioria tem que começar a mostrar a sua voz. Não precisa brigar, xingar, ofender, não, nós não somos esse tipo de pessoa. Mas nós não podemos mais nos calar e falar assim, não, porque nós somos cristãos, nós temos que abaixar a cabeça e esperar que Jesus resolva. Jesus não vai resolver. Sabe por quê? Isso não é questão de milagre, é questão de posição. É questão de afirmação. Agora, se precisar atravessar o Mar Vermelho, aí tudo bem, é com Deus, já não é comigo. Eu não tenho esse aparato para fazer o mar se abrir, mesmo com a tecnologia que a gente tem hoje, entendeu? Então, não adianta os cristãos acharem que Deus vai resolver todos os problemas, que só você orar, que só você fazer isso vai adiantar. Não vai. Porque se você orar e não tiver ação, não se resolve, não é mesmo? É o que a Bíblia sempre diz. Orar e vigiar bem, fazer a parte, né? A própria palavra oração, né, está embutido, né? Orar e ação, né? Entendeu? É isso aí, né, professor? Levantarem a bandeira não sua, não do conservadorismo, mas de Deus. Porque é Deus que está sendo escarnecido em tudo isso. E é ofensivo. Ele é criador. Ele fez as coisas perfeitas. Quem sou eu? Né? Tem até um hino que fala: quem sou eu para que Deus dos céus me olhe e me veja? Não sou nada. Então, quando a gente não se posiciona, quando a gente deixa as coisas acontecerem, nós também estamos, de certa maneira, pecando contra Deus, porque a gente se torna conivente com a ação. Entendeu? Por exemplo, quando eu estou do lado do bandido, eu não tenho arma, mas ele atira numa pessoa e mata. Eu sou coautora também, porque eu estava ali, eu participei. Então, se eu vejo tudo isso acontecendo e eu não tomo uma posição, eu não luto para que isso dê um basta, como que Deus vai poder falar, poxa vida, eu contei com você e você não estava lá? Não, mas eu estava sim, Deus, na minha casa orando. Mas e a sua ação? Onde ficou? Se você tivesse dito aquela palavra, teria mudado todo o curso daquela reunião, daquele projeto, daquela votação. Então, eu acho que está na hora dos cristãos, a maioria, acordar. Falem, digam, façam as suas vozes serem ouvidas, porque eles berram. E até os que estão mortos já estão ouvindo. É uma vergonha. Acho que está na hora da gente mudar, né? Vamos lá, professor. Não, eu queria ouvir os demais também, né? Queria ouvir você. E você, Guilherme, como você colocaria? O Guilherme tem colocações muito boas, queria ouvir. Pior que tem. Não, na verdade é o seguinte, nenhum ponto é fora da curva, né? Essa obrigatoriedade no Brasil de o estudante ter que estudar na escola, ele não pode estudar em casa. Porque se ele não estudar em casa, ele não vai ter um diploma e ele não vai ter uma formação formal. Então, com o advento do Bolsonaro introduzindo o homeschooling no Brasil, tentando introduzir o homeschooling, isso quebra o monopólio do MEC em doutrinar os alunos e passa, de uma vez por todas, a educação para os pais, que são os detentores da educação do filho, de passar os valores e a sua doutrina, a sua religião para os filhos. Coisa que o MEC proíbe, né? Ao mesmo tempo que o MEC, representado pelo Estado, diz ser laico, na verdade ele não é laico, ele é ateu, porque ele impede que haja a religião dominante do povo brasileiro dentro das escolas e ao mesmo tempo introduz outras religiões de minorias que são irrelevantes numericamente falando no Brasil e exclui a da maioria. Então, assim, é antilógico, porque se um Estado é laico, ele não pode ter
ou melhor, ele deveria ter todas as religiões introduzidas, porque o laicismo é isso, é permitir que haja todas as religiões, né? Enquanto, na verdade, ele só cessa uma religião, que é o cristianismo. Então, isso é uma perseguição óbvia. O Estado, ele não é laico, ele é anticristão. O Brasil é anticristão. É essa a palavra. É proibido orar, é proibido cantar um louvor, é proibido ler a Bíblia na escola, é proibido rezar o Pai Nosso, mesmo uma turma inteira sendo cristã e um do candomblé. Então, assim, é você abrir mão da sua cultura, da sua história, em nome de uma pessoa, de um estrangeiro. Quer dizer, se essa pessoa veio para cá, ela está se predispondo a se caber na nossa cultura, na nossa religião dominante. E se não tiver bom, me desculpe. Quer dizer, por que você saiu do seu povo, do seu país? Eu entendo, eu acho que eu estou sendo um pouco até radical, mas eu acho que cabe também a pessoa, ao vir para cá, se predispor a entrar no nosso contexto, né? Então, eu acho que não ofende ninguém orar o Pai Nosso, porque se é uma religião, se você está numa religião que ama o próximo, porque para mim isso é religião, qualquer coisa que não ame o próximo é satânico, não é nem religião, é uma seita, né? Então, qualquer religião que ame o próximo, ele não vai se importar de orar o Pai Nosso e cantar o hino nacional, que tá vendo? Tá vendo como nada é fora do ponto? Quer dizer, você não pode amar o seu país e você não pode amar a Deus. Então, sobra quem amar? Sobra o Estado? Sobra o marxismo, sobre as pautas do marxismo. Então, agora você fica sem bases, né? Sem o patriotismo, sem a religião. Quer dizer, aí sobra o quê? Sobra a imposição da revolução cultural, que as pessoas desprovidas de princípios acabam ficando, então, propensas a essas pautas da agenda marxista e globalista. Professor Rinaldo, só para fazer uma colocação, a senhora já fala. Esse ano a gente teve... Foi esse ano? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Foi esse ano que teve a polêmica do dia da Páscoa, né? Que foi a Semana Santa, que o Google não colocou a mensagem. Foi esse ano. Né? Então, para você ver como as coisas já estão. Uma semana que é santa, que é para muitos cristãos e também para os católicos, é uma semana muito importante, foi negada pelos globalistas, né? Por essas big techs. E o pior, eu me lembro, essa questão que o Guilherme citou rapidamente, de uma chacina que aconteceu aqui no Brasil, acho que foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano, que já tem uns tempos já. Né? E eu não lembro se foi uma charge que alguém escreveu, se foi realmente que foi dito, que uma criança orou a Deus e falou assim, Senhor, mataram tantas pessoas dentro daquela escola, principalmente os meus amigos, por que o senhor não estava lá? Por que o senhor não fez alguma coisa? E aí tem a resposta de Deus embaixo, eles não me deixam entrar na escola. Então, acho que está na hora da gente lutar. Cantar o hino, sim, a gente é brasileiro, mora no Brasil, somos patriotas. Ah, o fulano não gosta. Fica no canto. Não canta, fica no canto. Se 5 querem cantar e um não, um fica lá. Ah, mas é que o Estado é laico. Ok, você fez aí os seus orixás, agora eu vou fazer minha oração alto, em voz alta, igual você fez. A gente tem que começar a ter espaços. Já que a esquerda fez isso, vamos fazer também. Por que eles podem ou não? Qual o direito que eles têm que eu não tenho? É igual as pessoas, os LGBTs falam. A gente está lutando pelo direito, mas que direito que você não tem que você está lutando? Agora você tira o meu direito, você tira o meu direito de escolher, você tira o meu direito de orar, você tira o meu direito até de dar a minha opinião, você tira o meu direito de ir a um banheiro com segurança. Você entendeu? Ah, não, agora o banheiro é para todo mundo. Quem me garante que o Guilherme, assim, Guilherme, eu só estou te usando como exemplo. O Guilherme se diz homossexual, entra no banheiro feminino para praticar o mal. Eu não sei. Você sabe? Quem colocou a plaquinha lá sabe? Você entendeu que risco que a gente corre? E isso já está ocorrendo em países e cidades que estão adotando esse tipo de coisa. Aí eu pergunto, onde está o direito humano da vítima? Da pessoa que sofreu a ação? Chega, eu acho que a gente, olha, já deu. Temos que colocar os pingos nos ir e ocupar o espaço que é nosso, que está vago. E parar de gritaria da minoria. Porque se minoria ganhasse alguma coisa, né, gente? A presidência não era do atual presidente, sei lá, Jair Messias Bolsonaro, seria de outra pessoa. Então, como a gente sabe, o pódio é de 3 pessoas e só o primeiro leva, então está na hora da gente assumir a nossa posição.
que sempre e que está sendo tirada por estarmos acovardados. Eu acho que já está na hora disso, um basta. Não por mim, mas pelos meus filhos e pelas futuras gerações, porque eles são vítimas. Eles são inocentes, eles não têm como se defender. Nem do marxismo que é pregado nas escolas, porque eles não sabem. Eles não sabem nem o que são isso, entendeu? Então, professor... Eu queria, assim, colocar... Depois de tudo isso, eu tenho certeza que o senhor tem algumas colocações, e o senhor tinha, inclusive, um protocolo para seguir, né? Mas, colocando isso, né, o que dá para o senhor trazer para dentro deste assunto, né, as suas colocações, né? Eu diria assim, né, que até acho que o Guilherme começou colocando, e é por aí que a gente vai. As pessoas têm me perguntado, como que a gente muda isso? Vamos lembrar que essa situação não começou ontem. Ela já vem de pelo menos uns 40 anos. Hoje eu estava comentando com a minha esposa do professor na sala de aula, fazendo certas colocações para mim quando eu estava no ensino médio, né, de querer realmente colocar o pensamento marxista. E isso há 40 anos atrás, né? 35 anos atrás. Então, isso não veio de agora. E aí as pessoas perguntam, como que a gente pode fazer o enfrentamento dessa questão escolar? Né? É óbvio que o que eu vou falar aqui é só alguns pontos, vocês vão ter outros também, inclusive só citando aqui de antemão a Escola Sem Partido, né? Que tinha um foco aí de deter esse avanço, né? Mas aí as coisas que eu falo. Primeiro, uma das coisas que, para evitar isso, seriam escolas confessionais. Então, as escolas confessionais com uma visão, de fato, ali, confessional, seja ela protestante, católica, mas tem aquela visão ali bíblica e aquela visão cristã ali sendo colocada contra tudo isso que você tem aí. Então, essa é uma coisa. Porque você sabe que o objetivo, e já estando alerta, que o objetivo deles é também chegar nas escolas confessionais. Como? Primeiro, através de professores que, na verdade, se intitulam católicos, se intitulam evangélicos e tal, mas que não são. E eles, lá no meio, eles põem aquilo. Então, tem que estar atento. E o segundo, através do BNCC, que é o como é? BNCC, é isso? Seria o... Até que eu confundi, BNCC, que é o Currículo Nacional Básico, né? Que atingiria, inclusive, as escolas confessionais. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda forma de se trabalhar, o homeschooling. Homeschooling é uma coisa que não é comum no Brasil, mas é o quê? Os filhos aprenderem em casa, com seus pais. Então, você vê assim, gente, eu não entendo qual é o problema de você fazer homeschooling. Qual é o problema? Se ele não aprender, aí você cobra dele porque ele não aprendeu, gente. Mas está cheio de aluno na escola que não aprende nada, como a Dani colocou aqui, tem gente que sai da escola sem saber nem escrever. Pior não dá para ser, né? Pior não dá para ser. Então, assim, qual o problema do homeschooling? O problema é que você não tem a mesma influência, como essa escola não quer. Então, há essa barreira. Mas aí uma terceira via da gente pensar são os professores que estão na escola pública e que têm os seus princípios cristãos, lutarem para, digamos assim, barrar toda essa influência maior, dentro daquilo que for possível, para amenizar esse impacto dessa revolução cultural que tem aí. Para isso, esses professores precisam ter consciência daquilo que está acontecendo, porque muitos não têm. Eu dou glória a Deus porque eu, às vezes, tenho professores me acompanhando e eles estão conscientes disso. Eu lancei o curso do Marxismo à Luz da Bíblia e tenho lá professores me acompanhando para começar a ter ideia do que está sendo colocado ali. E aí, a partir daí, essas pessoas eles vão poder amenizar o impacto, até mesmo reverter o impacto. E o quarto ponto, olha, eu vou até aqui dar um exemplo, aqui pegando o que a Dani falou, e todos aí, eu estive lá na Bahia, né? Fazendo numa igreja, dando seminário a respeito de marxismo à luz da Bíblia. E fiquei, assim, muito encantado com os jovens, né? Com os jovens que estavam lá, ouvindo, captando e absorvendo. E aí, aí o que eu
o que eu estava no meio de uma polêmica que aconteceu na cidade, porque lá tinha uma escola confessional, e uma das professoras nessa escola confessional defendeu a ideologia de gênero, né? Defendeu, nessa escola confessional. Bem, os alunos, o que eles fizeram? Isso em ensino fundamental 2. E os alunos já foram para casa e já entregaram para os pais. Ó, o professor defendeu assim, assim. No dia seguinte, os pais já estavam lá no colégio pedindo que retirasse aquela professora. Então, assim, eu não quero. Ah, você tem sua opinião? Tudo bem, mas eu não quero isso para meus filhos. Justamente pus ele numa escola confessional para ele não ter que aprender essas coisas. Aí você vem que vai ensinar isso, vai dar sua aula num lugar onde as pessoas concordam com isso. Então, você vê assim que é uma série de ações de formiguinha mesmo, É uma aqui, lá, um briga pelo homeschooling, outro briga pela escola sem partido, outro fomenta as escolas confessionais, outro é professor e vai barrando tudo isso, outro é pai e começa a contestar tudo isso. Isso assim, a gente esperar que uma pessoa resolva isso, não vai resolver. Gente, o nosso atual ministro da Educação, ele é um pastor, e mesmo assim você pega livro do MEC, como eu tenho ali de sociologia, que você abre, primeiro capítulo, ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Então, assim, vou passar isso para os jovens. Então, assim, é óbvio que ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não vai poder ver tudo, mas nós estamos em vários lugares e podemos falar, podemos contestar, podemos mostrar, né? Podemos fazer isso. Então, minha percepção é o que a gente pode fazer. Então, assim, eu acredito no povo cristão. Eu acredito que o povo cristão pode reverter isso. Se vai ter lá no poder outras pessoas auxiliando, dando força, aí é outra história. Mas vamos lembrar que aqueles que estão lá no poder, eles são resultado da escolha do povo, eles são resultado de um povo que não enxergava, que não via e que deixava as coisas correrem frouxo. Se tiver um povo agora pensando de maneira diferente, forçando, as coisas vão ser diferentes, né? Exato. Agora, professor, temos alguns minutinhos ainda da nossa live, mas tem uma questão que eu gostaria que o senhor respondesse, propriamente da reforma protestante, né? Com relação ao autor dela, né? Que foi Lutero. Então, para muitas pessoas que não conhecem mais a fundo a reforma protestante, Lutero tinha a intenção de fazer separação da igreja ou ele tinha a intenção de reformar a igreja, né? O que ele via de diferente aí que realmente provocou todos esses questionamentos? Então, eu vou falar duas coisas, né? Uma delas é a seguinte, ele não tinha, e, na verdade, gente, o chamado por uma reforma dentro da igreja, ela existia já, muito, muito tempo. Inclusive, assim, eu não vou lembrar o nome dele agora, tinha um bispo francês que ele foi muito influente, principalmente no norte da França, porque ele tinha propostas muito boas de reforma, inclusive o próprio Erasmo de Roterdã, que também é apontado como um pré-reformador, e também tinham muitas ideias boas. Mas é aquilo assim, né? Quem está no poder, às vezes, não quer, né? Porque está muito cômodo ali. Então, na verdade, Martinho Lutero tinha a intenção, era a intenção dele de que a coisa melhorasse. Quem quiser ver um filme muito interessante sobre isso, é o filme chamado Lutero, de 2003, onde o Joseph Fiennes faz o papel de Lutero. Um dos melhores filmes, assim, não só sobre o tema, mas que eu assisti, porque eu já assisti ele umas 20 vezes já, né? Porque eu dou aula e uso o filme. Então, ali você vai ver que não era a intenção dele. Tem até um momento, assim, onde um cardeal, que é da época mesmo, aquilo é bem histórico, né? O filme é bem histórico. E o cardeal, ele pega e fala assim, olha, tem coisas dele que reflete como um verdadeiro filho da igreja. Realmente, a gente vê uma intenção boa dele. Então, ele tinha intenções boas, mas a ruptura aconteceu por realmente não queriam reformas, e que mais tarde houve certas reformas, que é a Contra-Reforma, Concílio de Trento, justamente porque viram que havia necessidade de mudar alguma coisa. Mas aí o segundo ponto que eu queria também falar e destacar, isso assim, é questão de pedagogia.
A visão protestante, ela sempre foi muito pró-educação. Por quê? Porque a força do cristianismo protestante sempre esteve nas escrituras, na leitura das escrituras. E a gente sabe que assim, a alfabetização sempre foi uma coisa restrita, muito bom tempo foi restrito. Mas esses países que adotam reforma e que têm a centralidade nas escrituras, leitura da Bíblia, eles querem que o maior número de pessoas aprenda a ler a Bíblia. Então, o fato é que sempre houve uma tendência a países protestantes, educação protestante, que houvesse um aprendizado da leitura, do aprendizado da alfabetização através da Bíblia. Então, isso é um diferencial também que a gente acaba tendo aí. Então, sempre teve um foco na educação. Mas eu li recentemente um livro chamado Educação em Luta de Classes, pelo título você já imagina o que tem, e ele critica todas as formas de educação, desde do Império Romano até hoje. Aí ele fala que só uma educação foi realmente a boa, a educação soviética. Essa verdadeiramente era uma educação transformadora e maravilhosa. Então, aí você já vê por onde nós vamos. E esse livro, Educação em Luta de Classes, ele até hoje é editado e até hoje ele é usado em curso de pedagogia. Por aí você já tem uma ideia do que está por aí, né? Não é fácil, né? Agora, a gente está... Quantos minutos nos faltam aí? Porque o professor precisa sair, né, Dani? 5 minutos. 5 minutinhos, né? Então, vamos fazer as nossas considerações e eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com o senhor, professor, né? Agradecendo muito mesmo, foi uma live fantástica, esclarecedora, e eu acho que vai ajudar muito os cristãos, tanto os católicos como os evangélicos, né? A tomarem uma posição, não é? Com relação à educação que está sendo transmitida, né, às crianças, no modo em geral. Então, eu agradeço muitíssimo a sua participação, professor. Na próxima semana, nós vamos dar início a um assunto bastante interessante, né, que é a introdução à nova ordem mundial, né? É um assunto bastante interessante e eu quero futuramente convidá-lo, ok? Vou participar, né? Minha participação talvez limitada, mas estaria aí. É bom estar aqui com vocês. E vou dar minhas considerações finais, que eu tenho que sair, mas eu queria, assim, com a permissão de vocês, falar do curso, né, de Marxismo à Luz da Bíblia, que a gente começou agora, no sábado. E que ainda dá para se inscrever, porque a aula é gravada, então a pessoa assiste depois. Quem se interessar pelo curso, pode entrar em contato comigo, né, pelo meu WhatsApp, 11 96362 4164, ou através das redes sociais, ou falar até com a Claire, que tem meu contato, que vai ser maravilhoso. E dizer assim, dar parabéns aí por todo esse trabalho que vocês realizam, e o quanto vocês dividem aí com temas muito interessantes, né? A gente já, tantos temas que eu participei aqui, tem sido muito bom e contribuições muito boas. Então, um grande abraço, Dani, Claire, Guilherme, um grande abraço aos internautas e, Deus quiser, em breve a gente está junto aí. Muito obrigada, viu, professor? Obrigada mesmo. Viu? Então, um grande abraço. Se o senhor quiser se retirar, porque o senhor é professor, vai dar aula, né? Nós faremos as nossas considerações aqui, continuaremos e encerraremos a live. Obrigada, professor. História da Igreja Brasileira, estou indo. Ótimo. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Boa semana. Boa semana. Muito bem, pessoal. Eu creio que foi um momento assim, muito precioso, gostei demais mesmo, eu achei que foi um tema bastante interessante. Dani, eu gostaria das suas considerações, né, finais, depois eu faço e o Guilherme finaliza, porque ele faz todo aquele apanhado, né, com as nossas redes sociais, ok? Bom, quero dizer que foi um prazer participar novamente, né? A gente está sempre aqui procurando aprender um pouquinho mais. Não somos donos do saber nem donos da inteligência,
mas o pouco que aprendemos, queremos e gostamos de dividir com cada internauta, com cada brasileiro e até pessoas de outros países que possam estar nos vendo. Então, é um prazer dividir isso com vocês. E só lembrando, nós somos a maioria. Vamos ocupar o espaço que está vago. Ninguém tirou da gente, a gente deixou lá. Então, vamos ocupar. A gente não tem nada a perder, só a ganhar. Lembrando que é para as futuras gerações. Eles são as vítimas, porque nós já estamos aqui. Então, participe da live, compartilhe e esteja aqui com a gente na próxima segunda-feira, porque vai ser muito bom o próximo assunto, hein? Atualíssimo. Se você acha que não está acontecendo, você dorme e acorda com ele todos os dias. Muitíssimo obrigada, Dani. Querida internauta, o nosso muitíssimo obrigado, você que ficou conosco até agora. Esperamos que tenha sido do agrado, né? Essa live ela ficou restrita mesmo, porque é a semana em que há a comemoração da Reforma Protestante, e nós queríamos trazer esse assunto, né, para os nossos internautas. Eu desejo a todos assim uma ótima semana, que Deus abençoe muitíssimo vocês. A semana que vem nós entraremos com a leitura deste livro aqui, né? Introdução à Nova Ordem Mundial. É um assunto bastante polêmico, ele traz muitas opiniões, né? É um livro assim do Alexandre Costa, sabe? E ele traz assim muita coisa interessante. É um trabalho que ele teve de reunir muitos livros para poder produzir esse aqui, né? Eu espero que vocês estejam conosco, ok? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a semana que vem. Eu acho que seria bom que todos aqueles que assistissem essa live entrassem numa reflexão do que aconteceu desde do descobrimento do Brasil em 1500. Quer dizer, olha tudo que a gente já passou até agora, de 1500, ou melhor, 521 anos depois, né? Nós fundamos esse país, essa nação, através de uma missa, né? Assim que os descobridores vieram-se também os padres jesuítas e fizeram uma missa para inaugurar a terra recém-descoberta. E olha o ponto que nós estamos agora, quer dizer, é proibido citar o nome de Deus dentro das escolas. Então, muita coisa aconteceu desde então, vale uma reflexão a todos aqueles que assistiram essa live, até mesmo de nós. Né? Se a gente for na rua agora e perguntar para 10 pessoas, dia 31 é dia do quê? Vamos falar Halloween, não vamos falar Reforma Protestante. Né? Não vamos sequer lembrar quem foi os nomes responsáveis pela reforma e etc. Quais foram os benefícios e os malefícios, porque tiveram malefícios também. Então, assim, as pessoas estão analfabetas do que importa e alfabetizadas do que importa. Então, eu queria até dar um testemunho antes de fazer minha despedida final. Eu fiz o Enem desse ano e uma das perguntas, sabe o que foi me perguntado, Clérida? Quais são as gírias principais dos LGBTs? Foi me perguntado isso em uma das matérias sobre humanas. Então, quer dizer, é isso que vocês querem que seus filhos aprendam nas escolas? Vocês não querem que aprendam português, matemática, física, química? Porque é isso que cai nas provas, ou deveria cair nas provas. Então, eu aposto que você, pai ou mãe, no seu bairro, muito provavelmente há uma assembleia, há uma organização sobre estudos, ou até mesmo na escola do seu filho, deve também ter reunião dos professores, deve ter um congresso, tem as palavras corretas, né? Dentro das escolas, um time de pais que representam a comunidade. Comissões dentro das escolas, todas têm. Eu duvido que não haja. Então, se tiver, procure saber, ocupe os espaços, porque só ocupando os espaços a gente acaba neutralizando esses comunistas safados que querem colocar na cabeça dos seus filhos tudo que não prestam, né? E eu sou a prova disso, e eu testemunhei isso no começo do ano na prova do Enem, que está cada vez pior, na verdade, né? Então, eu agradeço a presença de todos que assistiram essa live, inclusive aos que participaram, o professor pela 5ª vez, pela disponibilidade do professor também. E eu espero todos na próxima segunda-feira, às 8h30, nesse mesmo canal.
E não se esqueça de espalhar as informações que nós postamos nas outras redes sociais, não só esse vídeo que você tem que compartilhar, mas também os nossos posts no Twitter, que é MC_Campinas, o Instagram, que é Movimento.Conservador Campinas, o Facebook, que é Movimento Conservador Campinas, e caso você não seja inscrito nesse canal, inscreva-se e assine os sininhos, por favor. Então, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez, e boa reflexão nessa data de Reforma Protestante, aí no dia 31. Obrigado, Dani, Claire. Até mais. Até mais, hein? E Jesus ocupa esse lugar. Exato. Não esqueça dele. Uhum. Tchau, tchau.